noite. Fiquem todos à vontade. Sintam-se em casa, muito bem-vindos, todos que nos visitam, todos que já são da casa. Glória a Deus pela oportunidade que temos de nos reunir como a sua igreja, de adorar o seu santo nome, como cantamos as canções, né? Agora há pouco aqui, prestando louvor e gratidão e glória àquele que é digno da nossa vida, de tudo que somos, de tudo que temos. Nós o louvamos porque Ele é digno, temível, como diz o salmista, mais do que todos. E é um prazer para nós poder servir a esse Deus tão maravilhoso. Que Deus nos guie por meio da sua graça e seu poder durante esse período da palavra. Amém? Nós estamos seguindo na nossa exposição da carta de 1 João. E hoje vamos lidar com o texto que se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao 6. Série essa intitulada Até que Cristo seja formado em nós. 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao 6. Diz assim: E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, que se renovaram mais uma manhã. Pelo poder do Teu Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento essa noite, forma o caráter de Cristo em nós. Nós desejamos desesperadamente, Pai, nos tornarmos mais parecidos contigo. Queremos ser santos como Tu és santo, Pai. Então, ilumina o nosso entendimento, os olhos do nosso coração. Fala ao nosso coração. Te clamamos, te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem aqui intitulada dessa noite, né, um título autoexplicativo, Obediência como evidência do conhecimento de Deus. Falamos, né, ao longo dessas últimas duas mensagens, o início de 1 João aqui, no qual ele falou que Jesus de fato veio ao mundo, ele é alguém que eles viram, tocaram, ouviram da própria boca dele, ele é o próprio Verbo vivo que encarnou e andou, né, no meio de nós. E ele fala que o Deus que se revela sendo luz, ele não compactua com trevas, né? Não tem como nós andarmos nas trevas e falarmos com a nossa boca que conhecemos e temos comunhão com Deus que é luz. E ele fala ali, fomos lendo e aprendendo mais do que João está lidando contra ali o gnosticismo, aqueles homens que diziam ter uma capacidade intelectual, diziam ter um conhecimento de Deus elevado, né? Quase uma elite espiritual, mas as suas vidas não corroboravam com os seus discursos. Eles diziam que eles poderiam viver no pecado e ainda assim conhecer a Deus, e ainda assim ter comunhão com Deus. Não estamos falando de uma vida perfeita, irmãos, mas de uma vida ali que eles diziam, eu conheço Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas uma vida desenfreada no pecado. E isso é com esse tipo de ensino, de heresia que nasce dentro da igreja que João está lidando. E ele fala que aquele que não reconhece que é pecador, ele é mentiroso. A verdade não está nele. Nós reconhecemos que somos pecadores e aí sim ele fala, mas com segurança nós podemos nos achegar a Deus. Por quê? Porque existe um advogado, o advogado justo, Jesus Cristo, que é o nosso advogado. Por causa do seu sacrifício perfeito, nós temos livre acesso ao trono da graça. Podemos nos achegar a Deus. E João intensifica esses contrastes entre luz e trevas. E ele começa aqui lidando com, vamos dizer, com um teste. Como saber se conhecemos realmente a Deus? E como o título fala, a obediência como uma evidência do conhecimento de Deus. Ele começa a dizer aqui que a evidência, se conhecemos a Deus, é que nós buscamos viver uma vida de obediência. Existe uma história, irmãos, real,
que tinha um grupo de brasileiros que ia fazer um trabalho nos Estados Unidos, né? E é comum, às vezes as pessoas vão para os Estados Unidos e trabalham com construção civil. E a empresa ali move essa equipe de brasileiros para uma casa, para fazer uma construção lá. E a ordem, né, que vem daquela empresa é o quê? Enquanto vocês estiverem produzindo lá, trabalhando, não permitam que ninguém autorizado entre no lugar. Não autorizado entre no lugar. E beleza, tudo certo. Eles estão lá trabalhando durante o dia e num determinado momento do dia entra um senhor na casa. Entra um senhor e o pessoal, esse cara não era para estar aqui, né? A ordem foi bem clara. Um deles toma coragem. O senhor não é autorizado, né? Foi aqui dada uma ordem para a gente não permitir que ninguém entrasse e tudo mais. E ele, não, eu estou só acompanhando aqui para ver se o serviço está sendo bem feito e tudo mais. Ele, não, mas tu não entendeu, né? Eu preciso retirar o senhor e tudo mais, mas quem que o senhor é? Aí ele fala, não, eu sou o Steven Spielberg, o dono da casa, o proprietário. E aquele, né, famoso cineasta daquela obra brilhante do Jurassic Park. E o que essa analogia nos traz, irmão? Uma história real, na verdade. É possível, né, trabalhar e estar na casa e ainda assim não conhecer o seu dono. O que João está lidando aqui, e o cerne da nossa questão, é que é possível conhecermos muito sobre quem Deus é. Então a pergunta diante se nós conhecemos a Deus ou não é, eu conheço a Deus e por causa de eu saber muito sobre Ele, então eu sou alguém que tem comunhão com Deus, eu conheço de fato. Eu sei muito, eu estudei muito, eu fui em diversos seminários, conferências, li muitos livros. O fato é que João está lidando com uma realidade de que nós podemos ouvir falar sobre Deus muitas vezes. Podemos até talvez vir à igreja, podemos ter sentido a sua presença em algum momento. Podemos ter participado de algum ministério, de alguma ação social, de alguma obra, de alguma das inúmeras atividades que temos. E ainda assim talvez não conhecê-lo genuinamente. Porque podemos talvez estar lidando com a mesma questão que esses homens aqui. Que alegavam conhecer a Deus, mas não buscavam viver uma vida de obediência. Então a pergunta é, será que esses critérios são suficientes? Será que frequentar uma igreja por 10 anos é o suficiente? Será que conhecer, né, de ouvir falar ou apenas, né, professar com os nossos lábios é o suficiente? É sobre isso que João nos leva a refletir essa noite. Ele mostra que o verdadeiro conhecimento de Deus, ele não vem do intelecto, como os próprios homens do gnosticismo aqui alegavam. Conhecer a Deus é algo que você alcança no seu intelecto, e outros do ascetismo que falamos, é aqueles que alcançam por meio das suas emoções. E nós vemos, irmãos, facilmente nos dias de hoje essas realidades permeando a nossa igreja. Alguns acreditam que é um conhecimento elevado de Deus, intelectualmente, verdades que você precisa conhecer apenas. Outros buscam por uma experiência, por alguma experiência mística, um sentimento, um transe que leva a um conhecimento de Deus. Mas ele fala aqui que o conhecimento de Deus, ele não é uma experiência, ele não é um intelecto mais alto do que o dos outros, mas ele se evidencia na obediência. Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que são invadidos pelo seu amor, a obediência é um fruto em suas vidas. Eles buscam viver uma vida em conformidade à revelação de Deus na sua palavra. Essa é a verdade que João está trazendo, confrontando esses homens. E cabe a nós nos perguntarmos enquanto, Deus fala ao nosso coração por meio dessa mensagem, nós realmente conhecemos a Deus ou apenas dizemos que conhecemos? Amém? Versículo 3 de 1 João, e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. João fala, e nisto sabemos. E nisto sabemos, irmãos, não é talvez,
Vamos fazer um teste aqui, né? Talvez isso nos traga algum resultado, né? Nós estávamos conversando na semana retrasada sobre aqueles testes DISC, e tem o teste do temperamento, né? A pessoa fez 1 ano atrás, deu melancólico, né? Nesse já deu colérico. E, e, as- e às vezes a gente toma aqueles testes, por mais que eles sejam de alguma forma, mostrem tendências de como a gente funciona, eles não são uma verdade absoluta. E ele não está falando aqui que talvez por meio da obediência, venha venha contestar que nós conhecemos a Deus ou não. Ele fala, e nisto sabemos, e nisto nós temos uma certeza, e nisto, aqui atesta, traz uma realidade. Se guardamos os seus mandamentos, nós o conhecemos. Nós viemos a conhecer a Deus ao ponto de que isso transforma a nossa vida, não é uma fé apenas da boca para fora, mas é uma fé que é movida por obras, como o Tiago fala, o próprio autor de Hebreus. Os judeus se vangloriavam, né? Não, nós cremos um Deus só. E ele fala, não, parabéns, muito bom, isso até o diabo também acredita que existe um só Deus. Mas a nossa vida, ela precisa corroborar com aquilo que nós falamos. Precisamos buscar viver uma vida de obediência. Ele fala, nisto nós sabemos, nós temos a evidência, uma evidência objetiva. Se conhecemos a Ele, guardamos os seus mandamentos. Quem conhece a Deus aprende a amá-lo, e quem ama a Deus deseja obedecê-lo. Essa é uma realidade da vida cristã. Em algum momento na nossa trajetória nós conhecemos Deus de ouvir falar. Talvez era o Deus dos nossos pais, talvez é o Deus daquela religião que conhecemos talvez desde cedo. Muitos nasceram na igreja, como o próprio Nata falou aqui mais cedo. Mas em algum momento da nossa trajetória nós nascemos de novo. Nós somos encontrados em Cristo e passamos a crer verdadeiramente que Cristo Jesus morreu por nós, que pagou o preço que nós não poderíamos pagar, nos trazendo a reconciliação com Deus. E a partir daí nós desejamos obedecê-lo. Existe uma analogia que eu gosto muito, que é como se nós estivéssemos no corredor da morte. E nós não tínhamos salvação mais, agendados para morrer. E num dia para a noite alguém aparece para nós e pode ir, Gustavo. Estás livre para viver a tua vida. É lógico que me perguntaria, como assim, né? O que aconteceu? Não é porque veio alguém que tu não conhece e morreu aqui por ti, vai pagar a pena por ti. E o que eu penso de mim, né, talvez otimista, né, demais, é o que eu penso que com toda certeza a grande maioria, ou todos nós que estamos aqui, nos perguntaríamos, como alguém faz isso por alguém que estava condenado de forma legal? Eu cometi crimes que me levaram para lá. Eu estava lá justamente. E eu pergunto, como alguém pode morrer por alguém culpado como eu? Mas, dado aquele momento, ele só fala, não, a partir de agora, Gustavo, vive, segue em frente. E não é apenas, essa analogia é muito mais que isso, irmãos. É uma fé transformadora do amor de Deus que entra no nosso coração, ao ponto de nos transformar de dentro para fora, de nos levar a conhecer um amor que nos faz querer obedecê-lo. É como se eu escuto, né, aquela mensagem ali de que alguém foi lá morrer a minha morte, eu penso, o que eu posso fazer para retribuir o que esse cara fez por mim? O que eu posso fazer para restituir, por mais que não vai ser possível chegar ao mesmo patamar, o que eu posso fazer para retribuir de alguma forma o que esse cara fez por mim? É sobre isso que João está lidando aqui. Não é um conhecimento intelectual, irmãos. Não é um conhecimento apenas de ouvir falar, é um relacionamento com Deus. E diversas passagens que nós vemos nas Escrituras que, como essa de João, que lidam com esse conhecer, é algo que vai um pouco além de ouvir falar.
Para o hebreu, o conhecimento era algo muito íntimo, relacional. Nós somos chamados não apenas para vir à igreja, não apenas para servir, não apenas, para andar como um crente, falar como um cristão. É muito bom fazer parte de tudo isso, da igreja de Cristo. Mas nós somos chamados também e prioritariamente a se relacionar com o autor e consumador da nossa fé. Ao ponto de que quanto mais o conhecemos, mais conhecemos do seu amor. Mais o seu amor adentra o nosso coração, ao ponto de desejarmos obedecê-lo. Se João ele nos fala que essa realidade, se guardamos seus mandamentos, é a evidência de que o conhecemos. Não podemos medir a nossa vida espiritual por conhecimento intelectual, pelo nosso muito fazer, apenas por desempenho, aquela nossa grande luta, por querer viver uma vida de desempenho, querendo ser aceitos por Deus, sendo que já somos aceitos e amados infinitamente. A nossa vida espiritual, ela é com certeza evidenciada pela nossa obediência. Então a pergunta não é o que sabemos sobre Deus, mas o quanto obedecemos a Deus mediante aquilo que já foi nos revelado em Cristo Jesus. E o versículo 4, João continua o seu argumento dizendo: aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Estamos juntos, irmãos? Parece que eu comi um X-Bacon ontem aqui. Essa água acho que vai ser pouco. Aquele que diz eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. O que João nos diz aqui agora? Irmãos, não tem como falar que conhecemos a Deus se não vivemos uma vida buscando obedecer a sua palavra. Mentimos para nós mesmos. Um autor chamado William Hendrickson, ele vai dizer que é como se nós fôssemos uma mentira ambulante. A gente anda por aí, como uma mentira ambulante. É impossível conhecermos a Deus e não desejar obedecê-lo. Seríamos mentirosos. Existe aí uma controvérsia. Como aquela pessoa doente que vai até um hospital e ela vai, desejando ser curada, e chega o médico lá, não, Gustavo, tu toma esse antibiótico aqui, vai seguir essa prescrição aqui por tantos dias, e tu chega em casa, eu não vou fazer nada disso aí. Qual que é a realidade? Eu não queria me curar. Eu não queria ser curado disso. E o que acontece aqui é que quando Deus se dá a conhecer a nós, nós temos a sua palavra santa, infalível, a nossa autoridade máxima, que nos revela como nós devemos nos comportar, nos relacionar, e não apenas preceitos morais, mas como John Stott diz, toda verdadeira religião, de certa forma, experiência religiosa, ele fala, de certa forma, implica em alguns aspectos morais. Não tem como olhar para a vida de um cristão ao longo dos anos e não ver uma progressão em conformidade à imagem de Cristo. Não tem como ver uma vida de um cristão ao longo dos anos e não perceber o seu desejo de obediência, por mais que de forma imperfeita. Não tem como falar que eu amo meu filho e em nenhum momento da minha trajetória esse amor não se tornar em vida prática. Não, eu amo demais a vida do bem. E se for observar a minha vida diária, não tem nenhuma prova disso, não tem uma evidência. Não, mas Deus sabe, Deus conhece meu coração. Essa mensagem ela é perigosa demais, Como diz alguns teólogos, como o próprio Piper, isso não te assusta. Deus conhece de fato. E o que João está fazendo aqui é gerando uma verdade, jogando aqui na frente desses irmãos e dizendo, meus irmãos, não enganem-se a si mesmos. Ele está trazendo aqui o perigo do auto-engano. Quantas vezes, irmãos, nós nos tornamos religiosos assim? Quantas vezes Cristo se torna apenas mais um item da nossa agenda? A minha semana ela não está muito boa. Essa semana eu não tirei aquele momento devocional ali, enquanto Deus deveria estar em todo o nosso dia.
Nos momentos que nós estamos no trabalho, nas nossas tomadas de decisão, como dizem, né, os puritanos, um corandel, vivendo perante a face de Deus, todos os dias, todos os momentos. Facilmente as nossas orações se tornam o mesmo do mesmo, sabe, pedindo as mesmas coisas, falando sobre as mesmas coisas, ali apenas um ato ritualístico. Enquanto nós somos confrontados a não cair no auto-engano. Ele está dizendo, não se enganem, se vocês dizem que conhecem a Deus e não buscam obedecer os seus mandamentos, nós somos mentirosos. Esse é o contraste diante dos argumentos de João. Ele não diz que essa pessoa está em dúvida. Ele não diz que talvez seja, ele diz que eles são. Mais uma vez aqui, irmãos que estavam dentro da própria igreja, dizendo, não, é possível continuar vivendo assim e conhecer a Deus. Muitos defendiam, né, ali as suas relações homossexuais naquele tempo. E continuavam insistindo como inúmeras outras práticas, dizendo, não, é possível se relacionar com Deus sim. Quando nós vemos o argumento de João desde o início do capítulo 1, Deus é luz, não existe como caminhar e conhecer um Deus que é luz e viver em trevas. E a verdade não está nele. Um texto de Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus Cristo acentua essa verdade no Sermão do Monte, quando ele diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, não tem como medir a nossa vida só pelas experiências que vivemos. Por mais que sejam muitas experiências legítimas, brinquei na semana passada aqui, né? A respeito daquela época que ia para o monte, acendia os gravetos, que coisa maravilhosa aquilo, até hoje eu não sei explicar aquilo. É um evento químico, é Deus, mas era coisa linda de se ver, acendia até os bambus, até em cima. Eu falei que tinha um amigo meu que não era crente, a hora que acendeu tudo, ele ficou sem reação, e ele comeu um graveto. Ele não sabia como explicar aquele momento. Eu olhei para o lado, eu fui obrigado a cair no riso. Eu pensei, cara, esse cara ficou maluco, acabaram com o cara aqui. Mas, irmãos, vivemos ao longo da jornada cristã, às vezes, muitas experiências fantásticas. E muitas experiências genuínas da parte de Deus. Mas muitos, como estes aqui, muitas vezes expulsaram até em nome de Cristo. Ensinaram em nome de Cristo, mas será que o conheceram? Essa é a realidade. Se a minha vida não reflete uma busca por obediência, por mais que imperfeita, Ele nos conhece. Como o Nata falou aqui antes, Ele conhece muito mais do que nós nos conhecemos. Ele esquadrinha cada íntimo do nosso coração. Ele conhece as minhas inconstâncias, a minha falta de fidelidade. Mas o seu amor tem nos transformado e dia após dia nos levado a uma busca por obediência, por mais que falha. Existe coerência no que professamos e na forma como vivemos. Nenhuma, a frase de John Stott, vou ler mais uma vez, nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. Isso nos chama a examinar se a nossa fé não é uma fé apenas verbal, irmãos, ou se ela é de fato acompanhada de obras. Eu não estou falando aqui sobre alcançar o favor de Deus por meio do que vocês fazem ou do que nós fazemos. Eu não estou falando aqui a produzir uma vida espiritual pelo nosso próprio esforço ao ponto de encontrar o favor de Deus, não. Eu estou falando daqueles que já foram aceitos e amados por Deus, e essa verdade os transforma ao ponto de nos levar ao que eu posso fazer para retribuir esse amor, que salva um pecador como eu, o que eu posso fazer para viver uma vida de obediência, e é o que está na sua palavra.
João segue no versículo 5 e 6 dizendo: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também assim andar, como ele andou. Agora João nos diz: mas quem guarda a sua palavra. Ele começa falando sobre mandamento, e aqui ele amplia um pouco mais a palavra, toda a revelação de Deus dada nas Escrituras. Não são apenas preceitos, não são apenas algumas regras morais, mas é todo o conselho de Deus. Se queremos uma vida que agrade a Deus, busque nas Escrituras. Se queremos uma vida que corresponde ao amor de Deus, busque obedecer os seus preceitos, os seus mandamentos, as suas ordenanças, tudo aquilo que Ele nos ensinou e nos revelou na pessoa de Jesus Cristo. Ele fala que mas quem guarda a sua palavra, o amor de Deus tem se aperfeiçoado nele. Ou seja, se nós temos vivido essa vida de obediência, se nós somos aqueles que, por mais que de forma imperfeita, temos buscado viver uma vida que seja digna do Evangelho, é porque o amor de Deus tem se aperfeiçoado em nós. Ele tem se aperfeiçoado dia após dia, um amor que tem inundado o nosso coração e nos transformado de dentro para fora. Não é apenas mudanças externas, não é aquela coisa, você entrou nessa igreja, o que não pode aqui, gente? O que pode, o que não pode? Não pode isso, não pode bermuda, não pode, tá gente, tô brincando. Não pode fumar, não pode isso, e daí tudo. Bom, beleza. O que eu preciso fazer para me enquadrar num perfil de cristão? Não nasce daí. Não que a nossa vida não vai redundar em uma vida piedosa, de modéstia, que apresente frutos dignos de arrependimento. Mas não é apenas uma transformação externa. O que ele está dizendo é que se nós temos guardado os seus mandamentos, se a nossa vida tem sido uma vida de obediência, é porque o amor de Deus tem se aperfeiçoado em nós. Então também não se orgulhe nisso. Não olhe para o lado e pensa, obrigado, Graça. Não olhe para o lado e pense, baseado no, deixa eu ver o padrão, Não, baseado aqui na galera que anda comigo, eu estou até legal, Todo mundo chumbado, Meu Deus, o mais santo dá aula para o ímpio. E daí tu olha, mas eu estou legal, Dentro da realidade, do ambiente, todo padrão aceitável. E ainda se orgulha nisso, como se a nossa vida espiritual fosse uma constante performance. E o que João está dizendo é, meu irmão, se nós somos aqueles que guardamos seus mandamentos, é porque o amor de Deus tem se aperfeiçoado em nós, ao ponto de nos fazer continuar perseverando. É aquele amor, que nos constrange, nos transforma. Não é olhar para a mentira e pensar, mas isso aqui na última vez me levou a consequências terríveis, eu não vou mentir mais porque talvez eu vou perder mais uma amizade. Não, eu não vou mentir mais porque isso não tem a ver com quem Deus é. Eu não vou mentir mais porque isso não agrada a Deus. Porque isso não é o que Ele espera de mim. Não foi para isso que Ele me salvou, não foi para isso que Ele me deu uma nova vida. Não foi para andar nos meus velhos hábitos, não foi para viver uma vida no pecado como outrora. Porque antes sim estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora temos nova vida em Cristo Jesus. Warren Risby, nossa, a minha pronúncia aqui, ela está perto de um amigo meu, eu sou obrigado a citar ele. Que toda vida que ele vai citar Jonathan Edwards, ele fala, porque Jonathan Edwards é perto da minha pronúncia aqui do Warren Risby. Mas esse teólogo, ele diz que a obediência, ela pode ser produzida por 3 motivações. Obedecemos porque somos obrigados, porque precisamos ou porque queremos. O escravo, ele obedece porque é obrigado, do contrário será castigado. O empregado, ele obedece porque precisa. Pode não gostar do seu trabalho, mas certamente gosta de receber o salário no final do mês. Precisa obedecer, pois tem uma família para alimentar e vestir.
Mas o cristão, ele deve obedecer ao Pai Celestial porque quer, porque tem um relacionamento de amor com Deus. E Jesus disse, após instituir a ceia em João capítulo 14, 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós obedecemos não porque somos obrigados, não porque se eu não obedecer, o que vai ser de mim? A ira de Deus virá sobre mim, o castigo, o que Deus vai fazer comigo? Vai me mandar uma doença? O que vai... Não obedecemos por obrigação, não obedecemos por medo, não obedecemos porque precisamos, mas porque queremos, porque o amamos, porque é impossível não amá-lo. Como o Agostinho fala nas suas confissões, feriste-me com a tua palavra e desde então te amei. Não existe como ter um encontro genuíno com Deus e não amá-lo. Essa é a verdade do Evangelho. Todos aqueles que têm o privilégio de ter um encontro genuíno com Jesus Cristo, passam a amá-lo verdadeiramente. Passam a dedicar o resto das suas vidas a querer corresponder tamanho amor, que adentrou a frieza e dureza do nosso coração como um raio de sol em meio à escuridão. Nos transforma ao ponto de querermos guardar os seus mandamentos. É sobre isso que João fala sem cessar ao longo da sua carta. É como o próprio John Piper fala, eu prego incansavelmente a palavra, as escrituras, para que aqueles que pensam que são convertidos percebam que não são. E aí sim possam conhecer aquele que pode nos salvar verdadeiramente. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. A vida daquele que professa viver em Deus deve produzir o caráter de Cristo. Se permanecemos nele, devemos também andar como Cristo andou. Como uma frase muito batida diz, se ele morreu a nossa morte, irmãos, ele morreu para que pudéssemos viver a sua vida. É um privilégio para nós, de fato, viver como Cristo andou. Mas isso nos confronta, isso nos leva a nos perguntar, será que eu não tenho vivido como um cristão nominal? Será que de fato a minha vida não é um ateísmo prático? Eu acredito e digo que existe um Deus, mas na prática eu vivo a vida que eu quero. Eu tomo as minhas decisões, eu faço as minhas escolhas, eu sou dono de mim, ninguém vive a minha vida e é como eu quero e pronto. Isso na verdade é um ateísmo prático. João nos confronta, porque seguir a Cristo não é apenas admirá-lo, irmãos. Não é apenas achar que é um discurso bonito, que foi uma pessoa brilhante que passou nessa terra. É imitá-lo. Conhecer a Cristo é imitá-lo. Isso nos chama a olhar para a vida de Jesus e nos perguntar, estamos andando como ele andou? Senhor, tu sabes, mas ajuda-me a viver uma vida em conformidade ao teu evangelho. Ajuda-me a ser aquela carta, não uma mentira ambulante aí na rua, aí fora, mas ser aquela carta viva, que as pessoas olham e, de fato, esse é alguém que segue a Cristo. Não é porque ele congrega na igreja X, Y, Z, mas é de fato aquele que é filho de Deus, faz parte da família, dessa igreja invisível, que se reúne aqui em tantas igrejas ao longo de todos os lugares do mundo. É uma vida que reflete o caráter de Cristo, reflete a sua humildade, obediência ao Pai, amor pelos outros. Que não sejamos apenas pessoas que carregam o nome de cristãos, sem refletir o caráter de Jesus Cristo, irmãos. Não queremos ser apenas cristãos nominais. Sabemos que nesse movimento contemporâneo, hoje ser cristão virou até moda. Mas que não sejamos estes, que possamos olhar para a sua palavra e, Senhor,
me leva a contrastar isso no meu coração. E se isso não for uma verdade, me transforma. Ajuda-me a viver em conformidade à tua palavra. Eu quero te obedecer. Mas isso de fato não é uma realidade fácil. E nisso está a esperança em Jesus Cristo. Se traçarmos isso com a nossa realidade, irmãos, às vezes a tua vontade vai ser o que? Desanimar. Meu Deus, mas se eu olhar para mim, cara, é duro de ver o cenário. Mas a nossa esperança está em Jesus Cristo. Está naquele que está nos fazendo perseverar. É aquele que é infinitamente poderoso para transformar as nossas afeições. Se somos aqueles que não têm sido evidência, por meio da obediência, de que conhecem a Deus, que possamos a partir de hoje não buscar mais viver apenas como cristãos que são uma fachada, mas muito pelo contrário, sabendo que a esperança está naquele que é fiel e poderoso para nos transformar, aquele que não deixa uma obra inacabada. Essa é a nossa oração, irmão. Senhor, tu, aquele que não deixa uma obra inacabada, vem e completa em mim o que há ainda de imperfeito. Transforma as minhas afeições, muda os meus amores, toma o centro do meu coração, lembra-me da da salvação que eu tenho em ti, do privilégio, do maior presente que eu poderia receber nessa vida. Me dá aquela alegria da salvação para que eu possa viver conforme a tua palavra, para que eu possa viver uma vida de obediência, para que eu não me conforme em continuar passando os anos e por mais que vivemos experiências incríveis, ou por mais que acumulamos intelecto suficiente para abrir um seminário, que possamos nos inconformar de continuar sendo as mesmas pessoas. Inconformados, não queremos viver assim, mas queremos ser mais parecidos com Cristo. Essa é a nossa ambição, irmãos. Não é apenas ser pais melhores, não é apenas ser maridos melhores, mas é sermos parecidos com Jesus Cristo, ao ponto de que todas as coisas se alinham a partir disso. Esse é o nosso desejo e a nossa esperança está naquele que é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, almejamos ou até do que possamos pedir. Deposite a sua esperança nos pés da cruz. Busque viver uma vida de obediência e se relacione com Deus. Não busque viver uma vida de performance, ou tampouco, tenha medo diante do seu pecado. É como João falou nos versículos anteriores. Eu sou pecador, sim, mas existe um justo advogado nos céus que está lá, dizendo, não, o JP, ele tem esse acesso livre ao trono da graça, porque o meu sangue está sobre ele. Porque quando Deus olha para as imperfeições, Ele não vê os nossos pecados, mas Ele vê a justiça de Cristo no seu precioso sangue. Que possamos nos relacionar e conhecer quem é esse Deus tão maravilhoso, de um caráter tão perfeito, de uma santidade incalculável, esse Deus imenso e eterno. Que possamos viver uma vida de obediência. Amém, irmãos?